Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre um tema diferente do que eu costumo falar aqui, né? Que eu costumo falar mais sobre maternidade, família. Eu não falo assim muito da minha vida aqui em Portugal, mas eu achei legal trazer esse assunto aqui também, né? Que também diz sobre mim, né? Sobre o que eu sou agora, onde eu estou, né? Enfim, como está a minha vida, né? E eu pretendo trazer mais esse assunto aqui no canal. Bom, 8 anos em Portugal, né? É muito tempo. Para mim é muito tempo. Agora em 2025 vai fazer 9 anos, no final do ano, né? Mas eu acho que para mim é muito tempo também por conta da idade que eu vim para cá. Eu vim para cá com 22 anos, então ainda era uma menina. Não que eu não seja, mas ainda era uma menina mesmo de mentalidade e amadurecimento e tudo. Eu tinha 22 anos, agora já tenho 31, né? Tenho uma família, tenho filho, tenho companheiro, tenho gata, uma família formada já. E eu vim aquela menina meio perdida, sem saber o que queria da vida ainda, sem saber se queria vir pra cá, se queria ficar, enfim. Só para contar um pouco assim no começo, os meus pais são portugueses, né? Meus pais e minhas duas irmãs são portuguesas, metade dos filhos nasceram aqui em Portugal, minhas duas irmãs, metade nasceu no Brasil, eu e meu irmão, né, que somos os mais novos. Meus pais moraram uns bons anos lá no Brasil, né? Praticamente minha vida toda, né? Uns 22 anos por aí, né? Porque eles foram um pouco antes de eu nascer, então foi por aí, né? Então eu tenho cidadania portuguesa, sempre tive, né? Então não teve essa dificuldade quando eu vim para cá de conseguir documentação e ir no CEF, né? Que hoje em dia é o AIMA, né? O órgão aqui da imigração, né? Não tive essa dificuldade, né? Que os imigrantes passam, né? Com relação à documentação, né? Eu falei que eu vim muito nova, né? Então é óbvio que eu cometi muitos erros, né? Como talvez qualquer pessoa cometeria se tivesse vindo assim sem planejamento, como eu vim, né? Só para contextualizar, né? A gente já estava planejando, eu e minha família estávamos planejando já vir para Portugal, né? Meus pais, no caso dos meus pais, voltar, né? Mas a gente ainda estava no processo de juntar dinheiro, né? Só que a minha mãe, descobriu um câncer, né? Um cancro. E a gente decidiu, né, e achou melhor ela se tratar aqui, já que a gente pretendia vir para cá, fazer o tratamento todo aqui, né? Então a gente acabou vindo mais cedo, então com menos dinheiro, com pouco dinheiro, na verdade, para começar uma vida aqui. Eu larguei meu emprego assim do nada, de um dia para o outro, sem aviso, sem nada, sem aviso prévio. Então foi basicamente assim, fazer tudo às pressas, né? Foi por isso que foi assim um pouco complicado também o nosso começo aqui, né? Agora que eu já contei um pouco, né? Bem pouco, na verdade, da minha história, eu vou falar também alguns erros que eu cometi aqui, né? Principalmente nos primeiros anos, né? Para que também sirva de alerta para vocês, para quem pretende vir, ou para quem está no começo aqui, né? Ou para quem não está no começo, mas quer ver também. Então, bora lá. Bem, como eu já falei, a gente veio um pouco sem planejamento, então esse foi o primeiro erro, não se planejar, mas a gente acabou que não teve essa opção, né? Como a gente queria vir logo. Eu recomendo que vocês planejem, em questão de dinheiro também, mas não só disso, mas psicologicamente, principalmente também, sabe? Estar preparado para o que você vai conhecer aqui, estar preparado para sofrer preconceito, né? Porque acaba acontecendo. Estar preparado para estar longe dos amigos e às vezes família, né? No meu caso, eu não tive longe de família, mas estive longe de amigos e de toda uma vida, né? Que eu tive no Brasil, né? Mesmo o país em si, né? Foi difícil, né? Largar o meu país. Quando eu vim para cá, por toda a situação da minha mãe, eu estava bem vulnerável, meu psicológico não estava bem, não estava bom, né? Então eu me submeti a certas situações, a certas pessoas que estavam mal intencionadas. Eu me envolvi com pessoas que eu não me envolveria hoje em dia, sabe? Em situações também, emprego, coisas que eu não teria feito novamente. Então, por isso que eu falei do psicológico, que é muito importante a gente estar preparado psicologicamente, né? Se eu soubesse, eu teria tirado minha carta de condução, minha carteira de motorista, né, no Brasil, porque aqui é realmente difícil, sabe?
E eu não estou dizendo só por mim, né? Quem viu o vídeo, eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar até o link aqui na descrição, que diz, que eu falo, né, como é que foi meu processo de conseguir a carta de condução, que eu só passei na quarta vez, na quarta prova, enfim. Depois de muito dinheiro envolvido, muito estresse, eu consegui, né? Mas mesmo pessoas, muita gente fala que é realmente difícil aqui, seja uma pessoa, né, que teve que tirar, tem a carta do Brasil, mas teve que fazer aqui uma prova, né, para ter a carta portuguesa. Eu não sei bem como é que funciona, mas enfim, teve que fazer essa prova. Já dirigia há anos e achou muito difícil, tipo assim, foi reprovada na primeira prova. Enfim, uma pessoa que já tinha carta, sabe? Enfim, eles aqui são bem exigentes, sabe? Com a carta de condução e também é demorado. E também custa, né, gente? É em torno, hoje em dia tá em torno de 800 euros, acho que você não consegue menos que isso. Eu nem sei ainda se tá esse valor, mas provavelmente o mais barato que você vai conseguir é 800 euros, mas tá para mais de 1.000 já. Como muitos brasileiros, logo que eu cheguei, eu fiquei deslumbrada com o poder de compra aqui em Portugal, principalmente para roupa, sapato, maquiagem, tudo que eu gostava, né, tudo que eu gosto. Então, os primeiros anos foi de muitos gastos desnecessários, né? Gastei até o que não podia, com maquiagem, com roupa, comprei muita roupa, coisas que eu até depois acabava não usando, né? Principalmente na promoção, aqui a promoção vale muito a pena, então, sabe, era uma coisa mesmo de consumismo, sem consumismo desenfreado, sabe, sem motivo. E pronto, eu podia ter usado esse dinheiro para outras coisas, né? Enfim. Então, assim, lógico, é muito bom você poder comprar coisas aqui que você não poderia no Brasil, mas a gente tem que ter noção, né, do que a gente pode no momento, né? Principalmente se a gente tem outras prioridades, né? Eu não soube definir muito as minhas prioridades de início. Então, isso fez com que eu acabasse, né, gastando nessas coisas. Eu gostava de ter viajado mais, sabe? Claro que dá tempo ainda, né? Nunca é tarde para a gente começar a viajar e, né, aproveitar a vida. Mas eu tinha condições, né, se eu não tivesse gastado meu dinheiro em coisas materiais, né? Como eu falei no último tópico, né? Eu queria ter dado prioridade para isso, sabe? E outro erro foi ter ficado muito tempo no mesmo emprego, no emprego que eu não gostava, né? Logo de início, fiquei anos e simplesmente por medo, né? Por medo de não conseguir nada melhor, por já estar efetiva aqui, né? Medo, né, gente? Eu não sei se todo mundo sente isso, se é realmente coisa de quem vem pra cá e tá num país novo, né? Mas eu não tinha muito conhecimento também do mercado de trabalho, então, por conta disso, né? Acabei ficando anos num emprego que eu não gostava, né? Eu não indico isso pra ninguém, né? É claro que a gente tem que pensar bem antes de sair do emprego, né? Ainda mais quando a gente paga renda, quando a gente tem, né, gastos fixos, né? Contas para pagar. Mas a gente não deve se prender só a isso, né? A gente tem que procurar algo que a gente goste, procurar uma coisa melhor pra gente, né? Até por conta, né, do nosso psicológico, né? Que a longo prazo vai ficando, né, abalado quando a gente faz algo todo dia, né, que a gente não gosta, né? Porque o trabalho, querendo ou não, a gente passa quase a maior parte do dia nele, né? São pelo menos 8 horas, né? Então, é algo que eu realmente não indico, né? Mas claro, quem chega aqui, geralmente a gente, né, tem que se submeter. Quando a gente é recém-chegado, a gente tem que se submeter ao que aparece, geralmente, né? O restaurante, pronto, que tem mais opção, né? Digamos assim. Principalmente aqui no Algarve, que é uma região turística, né? Que é o que tem mais, né? Hotel, restaurante, né? Faxina também tem bastante. Mas logo que você conseguir estruturar, né? Juntar um dinheirinho, já é bom você procurar algo que você goste, sabe? Que é da sua área, enfim, para não se arrepender depois, né? Bom, gente, eu acho que foram esses os principais erros que eu cometi, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo dos acertos, eu acho, né? Vocês devem estar pensando, meu Deus, mas ela tem algum acerto? Porque é tanto erro, né? Enfim, gente, mas tem sim, tem acertos também, né? Com certeza tem, né? Com certeza tem as coisas boas, senão eu nem estaria aqui mais, né? Também, né? Mas os erros são bons para alertar as pessoas, né? E foi bom fazer essa retrospectiva, né? Mais ou menos assim.
porque fazendo o roteiro desse vídeo eu pensei em tudo que eu passei aqui e tal, e algumas coisas dão saudade, outras não dão, né? Mas enfim, com certeza, meus primeiros anos aqui não foi a minha melhor fase, sabe? Não foi, com certeza não. Mas é isso, né? Desde que a gente aprenda com os erros e mude, né? Eu acho que super válido, né? Errar, mas se a gente puder evitar, é ótimo também, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um tema diferente, mas espero trazer mais aqui esse tema. Se vocês gostarem, eu trago, né? Se eu ver que tem, né, uma boa audiência. E é isso. Se você gostou, dá um like. Também se inscreve no canal, que me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!